Ora, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à Sala de Imprensa Carlos Rocha de Ilolo. Hoje são 13 de janeiro de 2022. Estamos no primeiro briefing sobre o planeamento, domínio do planeamento, que nos vai projetar o ano de 2022. Para esse efeito está connosco Sua Excelência Dr. Milton Reis, Secretário de Estado para o Planeamento, e também o Dr. Adilson da Silva, Chefe de Departamento para Planificação Setorial, que acompanha o Secretário de Estado. Peço então a vossa atenção para a apresentação deste briefing, que é feita como é natural por Sua Excelência Secretário de Estado Milton Reis. Bom dia, Secretário. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Em relação às atividades previstas para o ano 2022, somos a informar que no domínio do Sistema Nacional de Planeamento estão previstas as seguintes: dar continuidade à elaboração dos relatórios de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional e as suas medidas de melhoria em termos mensais e trimestrais, elaboração da Programação Macroeconômica Executiva para o ano 2022 e as respectivas revisões trimestrais, conclusão do processo de revisão da Estratégia Nacional de Longo Prazo Angola 2025 e sua extensão até 2050, elaboração das linhas orientadoras e metodológicas dos instrumentos de planeamento de médio prazo para o período 2023-2027, elaboração do quadro macroeconômico de referência para a preparação do Orçamento Geral do Estado de 2023, implementação do monitor macroeconômico com o intuito de garantir um conhecimento antecipado dos principais fenômenos econômicos que poderão ser potenciadores ou inibidores da atividade econômica, assim como a implementação do plano de formação dirigidos aos gabinetes de estudo e planeamento estatísticos, de modo a desenvolver competências técnicas dos agentes responsáveis pela implementação dos instrumentos do Sistema Nacional de Planeamento. No domínio do Sistema Estatístico Nacional, estão previstos para o ano 2022 as atividades como a preparação das atividades do Recenseamento Geral da População e Habitação no ano 2024, a publicação do relatório final do Recenseamento Agropecuário e Pescas, o RAP, a publicação do relatório final das empresas e estabelecimentos, o nosso REMP, a realização de inquéritos ao emprego, assim como aos indicadores múltiplos de saúde, a atualização do relatório sobre a linha de base dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, assim como também o aumento da informação disponibilizada nas estatísticas de rotina, isto é, as estatísticas relacionadas ao gênero, estatísticas relacionadas à cultura, estatísticas relacionadas à educação e também à saúde. Também estão previstas a produção das estatísticas do comércio externo, estatísticas do setor da indústria, do setor da construção, relativamente ao índice dos materiais de construção, assim também como as estatísticas de preços. Também a produção trimestral das contas nacionais, aqui estamos a falar das contas em relação ao produto interno bruto, assim como o reforço da capacidade dos órgãos delegados do INE, os chamados ODINs, através de ações de capacitação e outras. Relativamente às perspectivas do desempenho da atividade econômica para 2022, apraz-nos informar que as estimativas do governo para 2022 é de uma recuperação da atividade econômica, com um crescimento esperado do PIB de 2,4%. Esse crescimento deve-se ao crescimento esperado para o setor petrolífero, que vai ter uma retoma e que esperamos que o setor petrolífero venha a crescer 1,6%, e o setor não petrolífero, que vai continuar a manter a dinâmica de crescimento, e perspectivamos um crescimento de mais de 3% do PIB não petrolífero. A retoma do crescimento do setor petrolífero, que deverá crescer
1,6%. Resulta das atividades de perfuração nos novos poços produtores do Bloco Zero, ou seja, o Bloco Zero vai dar entrada a novos poços produtores. Também resultará do início da campanha de perfuração de poços para o desenvolvimento no Bloco 15. Também estamos a perspectivar que a produção nos campos do Cuica e Dungo, no Bloco 1506, poderão alcançar o seu pico mais alto. Também perspectivamos a entrada em produção da fase 2 do campo Agogo, também no Bloco 1506. Também temos atividade de perfuração de poços nos blocos 17 e 31. Também perspectivamos que a produção do campo Platina no Bloco 18 também alcance o seu pico, assim como também teremos a entrada em produção do projeto Caril Pop-Up no Bloco 32. Os setores que deverão crescer mais em 2022, temos o setor do petróleo, como nós dissemos, com 1,6%. Esperamos que a média de produção em 2022 venha a ser de 1.148.000 barris de petróleo bruto por dia. Também teremos os diamantes, que deverão crescer cerca de 10%, perspectivando-se que a produção de diamantes venha a situar-se em torno dos 10 milhões de quilates. Deverão ainda crescer os setores da agricultura, com 4%, pescas também com 4%, transportes com 2%, comércio com 3% e a indústria com 4,5%. O crescimento que nós esperamos para o setor da agricultura, de 4%, é o resultado que nós esperamos das ações que estão a ser desenvolvidas no apoio às campanhas agrícolas, que foram feitas a partir do mês de agosto do ano passado, que deverão aumentar a produção de todas as fileiras, e aqui destacamos as fileiras das frutas, em que a banana deverá crescer 6%, também a fileira dos tubérculos, em que a mandioca e a batata doce deverão crescer 5% e 4,5% respectivamente. Também os cereais, em que o milho e o arroz deverão crescer 3,5% e 3,2%. No setor da indústria, o desempenho que nós esperamos será impulsionado pelo aumento da produção do açúcar, que esperamos que aumente 27%, água de mesa, que esperamos que venha a crescer cerca de 20%, rações para animais, 17%, os sumos, 9,2%, assim como a cerveja, que deverá crescer cerca de 2%. Gostaríamos também de referir que essas estimativas para 2022 têm subjacente um grau elevado de incerteza, tendo em conta que ainda continuamos a viver a situação de pandemia. Então, são identificados alguns riscos que poderão inibir a atividade econômica. E aqui, esses riscos poderemos, por exemplo, mencionar o aumento dos níveis de contágio da pandemia, como eu já disse, que poderá obrigar a paralisação de alguns setores da atividade econômica. Os próprios níveis de preço e produção do setor petrolífero poderão também ser um risco, se nós tivermos um preço abaixo daquilo que é a referência do Orçamento Geral do Estado, ou se os níveis de produção esperadas não forem alcançados, poderemos ter dificuldades de recursos, essencialmente recursos financeiros para o Tesouro, e dessa maneira impactar quer as finanças públicas, quer o financiamento da atividade não petrolífera. E também ter algum efeito sobre as nossas contas externas. Também temos o risco, por exemplo, do setor da agricultura, de as quedas pluviométricas serem insuficientes ou excessivas, assim como também se houver dificuldades no acesso aos inputs como sementes, vacinas, adubos, fertilizantes e outros fatores de produção.
No setor da indústria, os constrangimentos que poderemos vir a ter, para além da falta de crédito, se assim não ocorrer, se não houver recursos para o crédito, há também disponibilidade de matérias-primas, não é? E acessórios para os equipamentos industriais. No setor da construção, o risco está também subjacente à falta de recursos. Caso haja falta de recursos, e aqui voltando a dizer que se os preços do petróleo não estiverem nos níveis que foram projetados, ou se a produção de petróleo também não estiver, poderá ter efeito nas finanças públicas e isso ter impacto sobre o programa de investimento público e o plano integrado de intervenção nos municípios. Então, esses são alguns riscos que estão associados às projeções que nós estamos aqui a apresentar. Ok? Agora, entrando relativamente àquilo que são as atividades do Ministério da Economia no domínio do planeamento, no período de 7 a 12 de janeiro, gostaríamos de realçar que o MEP esteve dedicado em 3 atividades essenciais, que é a preparação do relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional referente ao ano 2021, a preparação da programação macroeconômica para o ano 2022, o ano em curso, e também o aprimoramento do Sistema de Informação de Planeamento, o nosso SIP. Em relação ao relatório de balanço anual do Plano de Desenvolvimento Nacional para o ano 2021, gostaríamos de informar que o MEP continua a trabalhar com os órgãos do Sistema Nacional de Planeamento no processo de análise, tratamento e compilação da informação para a elaboração do referido relatório, que visa a apresentação do nível de implementação e avaliação dos resultados das metas e objetivos programados para o ano 2021, que estão integrados nos 70 programas de ação do PDN 2018-2022. Importa dar nota que o balanço desse relatório é de vital importância para que todos os constrangimentos da implementação dos programas de ação do PDN sejam identificados e partilhados e se adotem assim medidas de correção para a execução cabal dos referidos programas. No que diz respeito à preparação da programação macroeconômica executiva para o ano 2022, está em curso a elaboração do respectivo instrumento de gestão de política macroeconômica do Governo, que visa avaliar antecipadamente o desempenho das principais variáveis macroeconômicas que compõem a programação do comportamento do setor externo, da programação macrofiscal, das projeções do PIB e também da programação das contas monetárias, com vista a garantir que os objetivos para o ano 2022 sejam alcançados, nomeadamente a dinamização do setor não petrolífero, a sustentabilidade das contas públicas e a sustentabilidade das reservas internacionais líquidas. Relativamente ao SIP, o Sistema de Informação de Planeamento, somos a informar que o MEP continua a trabalhar no aprimoramento do mesmo. O SIP é uma ferramenta digital de suporte do Sistema Nacional de Planeamento para que todo o processo de planeamento, isto é, todo o processo de elaboração, acompanhamento, avaliação, monitorização e execução dos diferentes instrumentos de planeamento sejam realizados de forma eletrônica e o sistema possa gerar de forma automática relatórios. Era tudo que gostaríamos de apresentar. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um bom ano e estou disponível para eventuais questões. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Sua Excelência Secretário de Estado. Vamos então partir para o período das perguntas e respostas, se as houver. Sim, Helder Jeremias, Jornal de Angola. Muito bom dia, Excelência Secretário de Estado e Chefe de Departamento de Planeamento, Adilson da Silva. Foi com bastante entusiasmo que ouvi os índices ou as projeções. Aliás, todo mundo está ansioso por ser o resultado do trabalho que foi desenvolvido. No entanto, eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Secretário de Estado quais são as projeções relativamente ao serviço da dívida, tendo em conta que a economia angolana ficou durante bastante tempo
pendente à excessiva dívida pública. Essas projeções são animadoras, de facto, mas eu gostaria de saber se existe uma probabilidade de termos já uma perspectiva sobre o serviço da dívida pública. Bom dia, Adriano Belmiro, pela Rádio Nacional. O secretário falou-nos sobre a implementação do monitor macroeconómico. Na prática, como é que deverá funcionar? Um pouco mais adiante falou do CIP. Está a falar da mesma ferramenta? A segunda questão, gostaria que falasse um pouco sobre os números sobre o RAP. Obrigado. Vamos avançar para as respostas, secretário. Ok, muito obrigado, caro jornalista Helder Jeremias e o nosso amigo jornalista Adriano Belmiro, da Rádio Nacional de Angola. Relativamente à questão colocada pelo Jornal de Angola, nós gostaríamos de responder é que o rácio do serviço da dívida tem vindo a diminuir. Nós, para 2021, perspectivamos um rácio abaixo dos 90% sobre o PIB. E lembro-me que em 2020 esse rácio esteve acima dos 110%. E esta redução deve-se essencialmente também pelo facto de, ao termos o preço do petróleo acima daquilo que era esperado, as receitas, ou seja, o PIB nominal é maior e claramente que esse rácio diminui, por um lado, e por outro também aquilo que tem sido o esforço que o Executivo tem feito para cumprir com os seus compromissos em termos da dívida assumida. Então, temos aqui uma redução significativa que deve-se essencialmente a esses dois efeitos. O esforço que o Executivo tem feito para cumprir com a dívida, os serviços da dívida e também esse efeito do preço. O que nós esperamos é que o Executivo angolano continue a honrar o serviço da dívida, e esse é o nosso compromisso. E o objetivo é nós termos um sentido decrescente de reduzir a dívida. Esses são um dos objetivos essenciais da nossa política macroeconômica e vamos continuar a fazer esse esforço, Mas o que podemos dizer é que hoje estamos em melhores condições para podermos resolver o problema, fazer o serviço da dívida e também poder aumentar os nossos investimentos públicos para nos dar maior capacidade de gerar riqueza e cada vez podermos então sermos solventes, no sentido de que a nossa economia esteja capaz de poder fazer face aos seus compromissos. E isso é refletido, nós tivemos em novembro, a melhoria do nosso rating por uma das agências de rating, acho que é a Fitch, e nós nesse momento estamos a trabalhar com as várias agências para eles fazerem-nos uma avaliação para nos darem uma nova classificação, que é o trabalho regular. Eles normalmente vêm no início do ano e no final do ano, e esse trabalho está sendo feito e a nossa disponibilidade de trabalharmos com elas, mostrar aquilo que é o resultado do trabalho que tem sido feito relativamente ao programa que fizemos com o FMI para a estabilização macroeconômica, e os resultados estão aí a aparecer. Esse é um dos resultados que podemos trazer daquilo que foi o esforço que foi feito durante esses 2-3 anos que estamos a trabalhar com o FMI, mas que, como sabem, o FMI só veio ajudar-nos a implementar um programa que o governo já tinha desde que tomou posse, que é o Programa de Estabilização Macroeconômica. Relativamente à questão colocada pelo colega da Rádio Nacional de Angola, o monitor macroeconômico é diferente do CIP. No fundo, poderá ter uma ligação com o CIP, mas o papel dele essencialmente é olhar para o comportamento das variáveis macroeconômicas no curto e médio prazo.
no curto prazo, ver qual é o efeito das políticas macroeconômicas sobre, sobre a economia real. Estamos aqui essencialmente a querer procurar, com esse monitor, é monitorar os efeitos da política fiscal, da política monetária e da política cambial sobre a economia real. Porque o nosso principal objetivo hoje, depois de estabilizarmos as principais variáveis macroeconômicas, é assegurar o crescimento econômico, é assegurar melhores condições para a economia real, para que possamos crescer e assim alcançarmos os objetivos do desenvolvimento. O CIP, não é? É uma ferramenta mais virada para monitorar, acompanhar e avaliar todos os instrumentos do Sistema Nacional de Planeamento, que vão desde o próprio Plano de Desenvolvimento Nacional, os planos de desenvolvimento setoriais, os planos de desenvolvimento provinciais e outros instrumentos de planeamento, que são os planos anuais, não é? E também o próprio Orçamento Geral do Estado, que faz parte dos instrumentos de planeamento. Essas eram as notas. Falta uma questão relacionada com o RAP. Nós não temos os números aqui finais do RAP, não podemos dar essa informação. O que nós podemos assegurar é que o processo de recolha da informação do RAP está concluído. Nesse momento está em fase final de tratamento dessa informação. E o INE, acreditamos que poderá publicar o seu relatório sobre o RAP ainda no primeiro trimestre deste ano. Então vamos aguardar que os técnicos façam o seu trabalho e nos apresentem então ao país o resultado do RAP, que estamos todos expectantes, né? Tendo em conta que vai nos indicar quais são os ativos no setor da agricultura e de pescas que estão disponíveis para a economia e dessa maneira podermos adotar políticas que nos permitem, não é, a utilização mais eficiente desses recursos e assegurar aquilo que é o nosso objetivo, que é aumentar a produção nacional. Sim, Adriano Belmiro, Rádio Nacional. Uma vez, Sr. Secretário, há uma questão que tem a ver com as projeções de crescimento por parte do Banco Mundial. A projeção é que haja um crescimento de 3,1 ou 3,2 este ano. Estas projeções vão de encontro às projeções do Ministério da Economia e Planeamento, e qual é o parecer a respeito desta projeção do Banco Mundial? Obrigado. Obrigado, caro Adriano Belmiro. As projeções são projeções, né? Costumo dizer que a única coisa a certa que podemos tê-las é que no final estão todas erradas, mas o Banco Mundial faz as suas, o FMI tem as suas, há outras agências internacionais que fazem, há instituições nacionais como as universidades, alguns bancos que fazem suas projeções. Então, isto é legítimo, né? Qualquer um de nós pode fazer as suas projeções daquilo que ele vê que é o desempenho das variáveis que influenciam o crescimento econômico. Nós ficamos satisfeitos de saber que instituições como o Banco Mundial têm uma projeção mais otimista que o governo. Não é? Quer dizer que então nós estamos no caminho certo das nossas projeções, porque em regra quem deve ser mais otimista é o governo. Então nós recebemos essas perspectivas para o crescimento da Angola de forma positiva. E são compreensíveis, porque é esperado que o preço do barril de petróleo esteja à volta dos $80, quando nós, o Executivo, tem uma perspectiva mais conservadora. Então, a perspectiva aqui é que, havendo mais recursos, não é, na economia, claramente que a economia do setor não petrolífero poderá crescer mais. Então, nós também é o que nós auguramos e esperemos que sim, que os preços estejam lá em cima do petróleo para termos mais recursos para apoiar o setor não petrolífero. Hélder Jeremias, Jornal de Angola. A outra questão vai para o chefe de departamento para o planeamento sectorial. No que concerne ao setor da agricultura, o governo, tendo em conta a escassez de alimentos
implementou a reserva estratégica. Isto vem, de certa medida, desafogar a escassez que existe no mercado de certos produtos, principalmente da certa cesta básica. No entanto, nota-se que há uma maior oferta de determinados produtos de produção nacional. Não terá a cesta básica, aliás, a reserva estratégica, alguma influência naquilo que seja o poder de venda do produtor nacional? Não estará o produtor nacional, depois de fazer algum investimento na produção de certos produtos, agora confrontado com alguma dificuldade que diz respeito aos preços, ou não haverá qualquer influência neste caso? Bem, muito obrigado pela questão. Na verdade, é uma questão pertinente, mas o processo de implementação da própria Reserva Estratégica Alimentar dá indicações claras de que irá privilegiar a compra em primeira instância aos produtores locais. Entretanto, fica assegurado aqui, e esse é um exercício que, quando do diagnóstico desenvolvido pelo Ministério da Economia e Planeamento, nós procuramos catalogar a nível nacional, em todos os 164 municípios, localizar os produtores, avaliar então o nível de produção de cada um dos produtores, para podermos, num exercício muito próximo com os potenciais compradores a nível dos municípios, dinamizar então esse circuito. Entretanto, fica tanto quanto mitigada a possibilidade de haver maior escassez em determinados produtos maior disponibilidade por importação dos produtos da cesta básica, em detrimento daquilo que são as nossas produções locais, em função daquilo que é as primeiras indicações do processo de implementação da Reserva Estratégica Alimentar, que privilegia a compra da produção local, em primeira instância. Obrigado. Nós gostaríamos de adicionar, complementar aqui e dar alguma informação adicional. É preciso nós clarificar, passar bem a mensagem do objetivo da Reserva Estratégica Alimentar. A Reserva Estratégica Alimentar tem dois objetivos principais, não é? E ela deve ser vista como um instrumento da política econômica do Executivo. O primeiro objetivo é combater a especulação e fazer com que os preços dos bens de amplo consumo das populações, eu gosto de chamar assim, bens de amplo consumo das populações, estejam acessíveis, não é? E aí, então, por essa razão que o governo vai intervir no mercado para, não é, defender o poder de compra das populações. Por isso é que a reserva só cingiu-se sobre aqueles bens de amplo consumo das populações. O segundo objetivo é a reserva, juntamente com outras instituições do Estado, e aqui envolve os outros departamentos ministeriais, como o Ministério da Economia e Planeamento, da Agricultura, o próprio Ministério da Indústria e Comércio, que coordena, no sentido de também apoiar a produção nacional. E isto vai ocorrer, tal como disse o Dr. Adilson Silva, não é, privilegiando a compra de produtos no nosso mercado. E mesmo a produção a importação da REA será essencialmente não em produtos finais, mas essencialmente em matérias-primas, por exemplo. Em vez de estarmos a trazer a fuba de milho, vamos trazer o milho e vamos utilizar nossas unidades fabris no país para transformar. Não é? Isso estaremos a adicionar valor, não é? A gerar emprego e a gerar riqueza no país. Então, o governo está a fazer esse esforço de ter essa reserva para ir regulando o mercado, para evitar a especulação de preços. Apoiando a produção nacional, vai haver um maior aumento da oferta. Havendo maior aumento da oferta, vai haver menos especulação e os preços tenderão a estabilizar e até a baixar. Claramente que isso terá efeito sobre o produtor sobre o preço do produtor. Mas também o produtor vai poder produzir mais. Se ele vai poder produzir mais e vai também ter que produzir com mais eficiência,
de forma que produza com custos mais baixos. E aqui também a REA vai ter um papel fundamental no apoio aos produtores, oferecendo inputs agrícolas, nesse caso da agricultura, e especificamente vale a pena dar nota aqui que a entidade privada que ganhou o concurso para gerir a reserva estratégica é uma entidade que tem uma capacidade logística muito grande, quer em termos de transporte, quer em termos de armazenamento. É uma instituição que tem o maior parque de silos do país, tem uma frota de transporte grande, que poderá então ajudar o executivo a poder fazer essa transição de comprar a produção, estocar nesses silos, utilizar as unidades fabris no país para transformar e assim dessa maneira estamos a contribuir para aumentar a produção nacional em vários sentidos, quer na agricultura, quer na indústria e quer nos serviços. Okay? E isso vai aumentar o PIB, a riqueza nacional. Então temos que olhar para esse instrumento de política econômica do governo com este caráter. E este é o nosso grande desafio do Executivo, de realmente implementar essa estratégia visando esses dois grandes objetivos. Okay? Esse é o grande desafio do governo. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então dar por concluída esta sessão do briefing. Vamos voltar a estar juntos na terça-feira para olharmos para o domínio da economia. Muito bom dia e mais uma vez muito obrigado. Boa semana.